Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. E hoje nós estamos começando o mês de agosto e abrindo mais uma série que o Senhor colocou no meu coração. E eu gostaria de, com muito carinho, compartilhar com você, querido, como é maravilhoso nós termos a oportunidade de sermos livres para compartilhar a palavra do Senhor e trazer dele a orientação que nós precisamos para viver em cada uma das áreas de nossa vida. E nós deixamos, no mês de julho, a nossa série Deixar Tudo por Jesus, onde o Senhor Jesus, ele mesmo fala naquela conversa com o príncipe, com o governador rico, aquele homem rico. Ele fala que nós temos que realmente deixar tudo por ele. Mas o nosso Jesus não é alguém que fica apenas em palavras. E com essa nova série de agosto, que é um coração comprometido, nós vamos estudar um pouquinho, partindo de Jesus, o que o compromisso, um coração comprometido pode fazer na sua vida e fazer pelas pessoas que estão ao seu lado. Ultimamente, no nosso dia a dia, nós temos uma crise dentro do que significa compromisso. As pessoas conseguem olhar muito tudo aquilo que fazem como obrigação. Por isso, por exemplo, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande com o domingo à noite, como já é provado. As pessoas ficam meio chateadas de que está acabando o final de semana e que amanhã tem que voltar a trabalhar. Por quê? Porque trabalhar para a grande maioria das pessoas é uma obrigação. Mas a obrigação, ela vem, queridos, de algo negativo, de algo que é imposto, de algo que realmente coloca a pessoa, algumas barreiras, limita essa pessoa. Por isso, esse sentimento gerado dentro de nós é um sentimento negativo. Agora, quando nós saímos dessa obrigação e nós começamos a viver pelo que o céu fala, nós desenvolvemos dentro de nós o senso de compromisso. E o compromisso, ele tem um grande motivador, que é o amor, queridos. Então, nós, assim como o Senhor Jesus, precisamos estar comprometidos com a nossa vida, com aquilo que Ele falou, com o céu, com a nossa família, com tantas e tantas áreas nas nossas vidas. E o motivador, nós não podemos esquecer que é o amor. E o nosso Senhor Jesus, Ele fala realmente que nós temos que deixar tudo para seguir Ele. Inclusive, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre essa parte, onde Ele fala para deixar a mulher, deixar os pais, deixar os irmãos, ou seja, até mesmo a família, para seguir Ele. Quem participou, quem viu essa ministração, entendeu o que ele estava falando, que não é simplesmente abandonar por abandonar, mas é sim colocar Ele em primeiro lugar e a partir dele regular todos os nossos relacionamentos. E aí sim nós vamos ganhar muito mais nesse mundo. Então nós falamos um pouquinho sobre isso. E o nosso Jesus não é aquele tipo de homem que fala, olha, faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Não, queridos, ele faça o que eu falo, porque é justamente isso que eu faço. Tanto as suas ações quanto o seu discurso sempre estiveram completamente alinhados. Seu comportamento com as suas crenças, com aquilo que ele falava, com aquilo que ele compartilhava às pessoas, estava completamente alinhado, queridos, com a sua missão, com o seu compromisso que ele desenvolvia nessa terra a partir da vontade do nosso Pai Celestial. E aí, na continuação desse texto, nós podemos ver essa segunda parte sendo evidenciada por Jesus. No mesmo instante, quando ele fala para deixar tudo para seguir ele, ele também mostra que ele estava completamente comprometido, completamente disposto a deixar tudo, inclusive a sua própria vida, para nos dar um lugar no céu, para nos dar a salvação. Então ele começa, depois de pedir para os discípulos deixar tudo, compartilhar o que ele também estava pronto para fazer, e para que os discípulos não se apoiassem apenas em uma ordem seca, teórica, que viesse dele, mas que eles pudessem ver também que, além de ele exigir que você abandone tudo para andar com ele, porque ele estava disposto a abandonar tudo, inclusive a sua vida, como ele fez, para que nós pudéssemos ser salvos e estarmos
ao seu lado. Então eu quero compartilhar com você o que está escrito aqui, queridos, em Lucas, capítulo 18, o versículo 31 ao versículo 35. E ali está escrito assim: E, tomando consigo os doze, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhe dizia. Até aqui, queridos, o Senhor Jesus, ele tinha esse profundo senso de compromisso com a missão que o Pai havia entregue para ele. Tanto que por diversas vezes ele fala: eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Cumprir a vontade do meu Pai é a minha comida, é a minha bebida. Então por diversas vezes ele explana, ele diz que ele realmente estava ali para cumprir a vontade do Pai. E que ele estava completamente comprometido com essa missão que o Pai havia entregue para ele, que era a sua missão de vida. Cada cura que ele fez, cada palavra que ele ministrou, cada confronto que ele teve com os líderes daquele tempo, da religião daquele tempo, foi um passo em direção ao cumprimento da sua missão. Você percebe ele falando que tudo aquilo que os profetas haviam falado, haviam profetizado sobre o Filho do Homem, aquilo que ele passaria, aquilo que ele iria cumprir, ele estava disposto a passar por aquilo. O Senhor Jesus não foi o tipo de pessoa que cai de paraquedas dentro de uma situação e tem que de alguma forma improvisar para que aquilo aconteça e saia o melhor possível. Não, desde a eternidade, queridos, ele já estava comprometido com entregar a sua vida por nós ali na cruz do Calvário para nos dar vida, para nos reconectar a Deus e nos dar um lugar no céu, ao seu lado. Antes mesmo da existência de todo o mundo, de todas as coisas que foram criadas, antes mesmo da existência dos próprios seres espirituais, quando ainda estava ali apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo ocupando todos os lugares, antes de colocar este plano para acontecer, de criar o espaço-tempo, por exemplo, ele já estava comprometido com essa missão. E por todo o Antigo Testamento você vai percebendo que o Senhor vai delineando esse caminho, mostrando que ele cumpriria essa missão através da história do próprio povo de Israel, do próprio povo judeu e também daquilo que os profetas falavam. E quando chega o tempo de Jesus, estar entre nós, como diz lá em Hebreus, a plenitude dos tempos, e aí ele vem para essa terra, então ele vem e passa por toda a sua vida, e cada ato dentro da sua vida, queridos, desde que ele nasce, desde os presentes que ele recebe ali dos reis magos, desde o trabalho que seu pai tinha, o carpinteiro. Então, em tudo aquilo que ele fez, cada pedacinho da sua vida mostrava qual era a sua missão, e ele aceitava completamente essa missão sobre a sua vida, queridos. E isso fez com que ele dissesse essas palavras aos discípulos, mesmo que eles não entendiam, e também fez com que ele pudesse ter essa autoridade de exigir que as pessoas que queriam seguir ele pudessem abandonar todas as coisas para que pudessem seguir, estar junto com ele, porque ele estava disposto a isso. Não passava outra coisa pela cabeça do nosso Senhor, não passava algum tipo de justificativa para que ele abandonasse a sua missão. Não passava pela sua cabeça algum caminho paliativo. E se nós fazermos assim ou fizermos de uma outra forma? Não passava nenhum tipo, queridos, de resistência sobre a sua mente, sobre o seu coração, porque ele estava completamente comprometido. Ele sabia que essa era a sua vida, que essa era a sua missão. Foi justamente para isso que ele veio. E esse compromisso, queridos, levou ele a cumprir a sua missão e abrir as portas do céu para todas as pessoas que nele crê. O Senhor Jesus não valorizava mais a sua segurança, mais aquilo que ele tinha, aquilo que ele estava fazendo,
mais a sua própria vida do que a missão que o nosso Pai Celestial havia entregue para ele, queridos. Ele levou essa missão ao nível máximo em sua vida. Toda a sua vida girava em torno desta missão que o Pai havia entregue para ele. Ele estava sempre olhando para essa missão, ela nunca fugia do seu coração. E essa missão, por mais difícil que era, porque era justamente aquilo que ele falou: ser escarnecido, ser cuspido, ser maltratado pelas pessoas daquela época e acabar entregando a sua própria vida, não o assustava, não deixava ele desesperado, querido. Você não percebe Jesus desesperado em nenhum dos momentos da sua vida, quando ele falava com as pessoas, quando ele curava. Ele vai passar sim por um momento muito difícil quando está para cumprir essa missão ali no jardim do Getsemane, mas aquilo que aconteceu não foi o padrão da vida de Jesus. Mesmo com uma missão tão difícil que ele tinha para realizar, ele tinha a paz dentro do seu coração estabelecido, porque ele conhecia o seu propósito e ele estava a cada passo do caminho delineando a sua vida por causa desse propósito que o Senhor havia entregue para ele. E quando ele começa então a falar para os seus discípulos que ele entregaria a sua vida, que seria necessário que ele morresse, você consegue ver, queridos, a visão de Jesus de maneira completa. Ele sabia que ia morrer, mas também no mesmo versículo onde nós lemos, esse trecho da palavra de Deus onde nós lemos, está escrito também que ele ressuscitaria. Ele tinha essa visão completa de tudo aquilo que ele faria e de que o Pai faria por ele através do seu santo e bendito Espírito. Ele sabia que a sua morte na cruz não seria o final, por isso ele estava disposto a cumprir, queridos, essa missão, porque aquela morte seria simplesmente o princípio da salvação através da sua morte e ressurreição que nós teríamos acesso, e que aí os seus discípulos então foram entregando por todo o mundo. Dentro dessa missão, desse propósito, desse compromisso que o Senhor tinha com aquilo que ele precisava fazer, que era a vontade do seu Pai, queridos, ele amou as pessoas tremendamente. Ele amou as pessoas que o Senhor entregou para ele, e ele viu que amar aquelas pessoas era uma parte muito importante da sua missão, e ele foi valorizando, ele valorizou a vida de cada pessoa, e ele chegou à conclusão de que ir à cruz do Calvário por aquelas pessoas que estavam ao seu lado, querido, era completamente valoroso, valia sim a pena. Então ele conectou a missão que seu pai deu a ele, não simplesmente vivendo como se fosse um propósito frio, mas esse compromisso que o Senhor Jesus tinha, ele era completamente tomado, motivado pelo amor do seu coração, o amor do coração do Pai que estava dentro do seu coração, pelas pessoas que estavam ao seu lado. Então esse amor a cada dia, queridos, ele fez com que todas as dúvidas do coração de Jesus fossem colocadas para fora. Mesmo nos momentos difíceis, nos momentos onde os seus próprios discípulos, como a gente viu, por exemplo, em um dos muitos exemplos, quando a mãe de João e Tiago, eles chegam lá e pedem, olha, que meu filho, um se assente à sua direita, à sua esquerda, e à sua esquerda, quando o Senhor tiver o seu reino. Isso trouxe muitos problemas para dentro do seu grupo de discípulos, um querendo ser mais do que o outro. E mesmo com todos esses problemas, o amor de Jesus, querido, não fez com que ele não abrisse mão da sua missão. Ainda assim, nesses momentos de falha dos seus discípulos, nesses momentos onde que talvez eles machucassem o seu coração, falassem palavras que não tinham sentido para ele, como as pessoas normalmente fazem, tudo isso que acontecia não era o bastante para impedir ele de viver o seu compromisso. Por quê? Porque em primeiro lugar, ele havia assumido um compromisso com o Pai Celestial. Ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai. Em segundo lugar, ele tinha um compromisso consigo mesmo, com a sua própria vida. A sua vida só teria o seu valor completo se ele
completasse essa missão. E em terceiro lugar, ele amava as pessoas, independente das suas falhas, né? Dos problemas de Pedro, por exemplo. Então, todas as coisas que aconteceram ao seu lado, que a gente percebe nos evangelhos, não eram suficientes para minimizar o amor que o Senhor tinha por aquelas pessoas que estavam ao seu lado. E diante dos acertos daquelas pessoas e mesmo dos erros, a única conclusão do seu coração em amor é que vale a pena cumprir essa missão. Então ele foi ligando esses pontos, a vontade do Pai, o compromisso que ele tinha com a sua própria vida, para que a sua vida tivesse o seu valor completo naquela missão, e o amor que ele tinha pelas pessoas que estavam ao seu lado. Tudo isso foi um motivador, querido, foi o motivador do amor pelo Pai, amor pela sua própria vida, amor pela vida das pessoas que estavam ao seu lado, que fez com que tudo aquilo que poderia ser colocado como barreira para que o Senhor Jesus não cumprisse a sua missão fosse colocado para fora. Mesmo no Getsemane, num dos momentos mais difíceis, onde ele está orando, ele chega a suar sangue devido à angústia que ele sente por aquele momento que estava se aproximando. Ainda assim você percebe ele dizendo: mas que seja feito a tua vontade. O amor do Pai, a vontade do Pai, queridos, em amor dentro do seu coração, era sempre essa motivação que ele tinha para ir até a cruz do Calvário e completar a sua missão nessa terra, o seu propósito, para nos trazer a nossa vitória, a nossa salvação. Então o coração de Jesus, querido, ele foi expulsando tudo aquilo que podia ser uma barreira para ele não completar a sua missão, quando ele olhava diretamente para a vontade do Pai, quando ele tinha a certeza do que a sua vida, do valor que a sua vida tinha em cumprir esse propósito, e também quando ele olhava para as pessoas que estavam ao seu lado, e o amor que está dentro do coração do Pai, que estava dentro do seu coração, se derramava então sobre essas vidas, mesmo que eles em muitos momentos fossem falhos. O importante é que ele estava sempre nutrindo o amor, querido, pela vontade do Pai, pela sua vida, como propósito, como valor para realizar aquilo que ele precisava, e pelas pessoas. Então esse amor sempre motivava que ele continuasse vivendo o seu compromisso e levasse até as últimas consequências, que foram justamente entregar a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Esse era a forma do coração de Jesus, um coração completamente comprometido, que ia passando por cima das barreiras por causa do amor que estava estabelecido dentro dele. E ele se tornou mais do que um salvador para nós, o nosso Senhor, e também o nosso exemplo de vida, queridos. É como este coração comprometido, queridos, que o Senhor espera que nós possamos também viver, e nós vamos continuar falando um pouquinho sobre esse exemplo nas outras ministrações, e trazendo esse exemplo de Jesus Cristo tão firme sobre as nossas vidas. Mas entenda que o que motiva o compromisso é o amor, queridos, e nós precisamos ter esse amor desenvolvido dentro do nosso coração, que vem de Deus sobre a nossa vida. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.